Senhor presidente, eu gostaria de falar hoje sobre o uso das máscaras pelas crianças, que segue coberto de insegurança jurídica. Depois do decreto do governador, que flexibilizava o uso, nós tivemos uma decisão judicial que suspendeu esse decreto. E a ação foi proposta por uma entidade que, na prática, está mais preocupada com a ideologia política do que com o bem-estar e aprendizagem das nossas crianças. Simplesmente ignorar os efeitos futuros em termos de desenvolvimento, que acarretará certamente numa menor renda para essas crianças depois, quando estiverem no mercado de trabalho, quando adultos, é um erro. O prejuízo que, em sua grande maioria, essas crianças carregarão pela vida inteira não deve ser aceito passivamente. Enquanto Estado, e eu me refiro aqui aos três poderes, tanto o Executivo, o Legislativo quanto o Judiciário, nós continuamos cometendo o erro de achar que com um simples canetaço a gente pode resolver as coisas. Não é com a simples promulgação de uma lei, um decreto ou uma decisão judicial que se resolve um problema. E achar que simplesmente porque algo está no papel já é o suficiente, sem nos preocuparmos como isso vai acontecer na prática, é uma irresponsabilidade e uma hipocrisia. Eu já falei bastante sobre as perdas de aprendizagem e desenvolvimento emocional na semana passada. E o tema tem que ser avaliado de uma forma séria e coerente. Recomendar que as crianças usem máscaras, pressupondo que todas elas tenham acesso às máscaras ideais, que todas as crianças manterão o uso adequado dessas máscaras, que não vão estar levando constantemente a mão ao rosto, enfim, que as máscaras serão trocadas a cada par de horas, é no mínimo uma ilusão. A conclusão de que se precisa manter o uso é baseada numa premissa fantasiosa. Isso não acontece no dia a dia. Enquanto países ao redor do mundo, alguns até com um percentual ainda menor do que o Brasil de pessoas vacinadas, esses países já estão retirando a obrigatoriedade do uso de máscara, inclusive para adultos. Nós teimamos em ir na contramão do que vem se mostrando acertado e seguro. O município do Rio de Janeiro anunciou que não vai mais obrigar as pessoas a usarem máscaras, cumprindo uma decisão do comitê científico. Eu espero que aqueles que defendem o uso das máscaras não adotem esse discurso apenas quando lhes convém. Sim, porque tempos atrás, quando nós tínhamos uma situação de fechamento do comércio, das escolas, as recomendações da OMS eram a ciência entalhada em pedra. Mas agora, as recomendações da OMS, que dizem que as crianças de menos de 5 anos não devem usar máscara, e as que de 5 a 12 anos esse uso tem que ser condicionado a alguns fatores, bom, agora essas recomendações não são mais ciência. E é bom que a gente lembre, né? Restaurantes, bares, jogos de futebol, festas de carnaval, sem máscara. Quando nós liberamos o uso das máscaras nos restaurantes, por exemplo, quando as pessoas estavam sentadas comendo, os índices de vacinação dos adultos eram muito próximos dos índices que nós temos hoje de vacinação das crianças. E mesmo assim nós permitimos. Então, para alguns, a ciência só é ciência quando lhes convém. E essa é a hipocrisia que nós precisamos deixar de lado e pensar no que é melhor para a nossa população. Felizmente, aqui em Lajeado, o Executivo teve a coragem de manter essa flexibilização quanto ao uso das máscaras para as crianças nas escolas municipais. Eu quero parabenizar de público a secretária Adriana Vettorello e o prefeito Marcelo Calmo pela coragem de não voltar atrás em uma decisão que é tão importante quanto essa. Só que para nós afastarmos de vez essa insegurança jurídica que eu falei lá no início sobre esse tema, nós precisamos sim alterar a Lei 13.979, a Lei Federal, e para isso o deputado Jerônimo Gergen já propôs um projeto de lei que está nas comissões do Congresso para análise. Para acelerar esse trâmite, uma vez que as comissões ainda não estão se reunindo, é preciso um requerimento de urgência para que possa ser votada a matéria no plenário. Bom, para isso nós temos que articular com os deputados federais com quem nós temos relacionamento para que as bancadas possam apoiar esse pedido de urgência. E o projeto do deputado Jerônimo Gergen é extremamente adequado. Ele propõe que a decisão quanto ao uso ou não de máscara seja local, afinal de contas que é aqui no município que nós podemos avaliar a efetividade e a necessidade das restrições e também podemos sopesar isso com as suas implicações no que se refere às crianças com relação ao aprendizado e desenvolvimento. Então, caso algum colega queira aproveitar o seu relacionamento com deputados federais, peço que ajudem a convencê-los a se engajar nesse grupo que tem como prioridade colocar em votação essa medida.